Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar o inferno emocional de um narcisista e saem do outro lado mais fortes, quase intocadas? Há algo nelas que o narcisista não consegue dominar, algo que escapa às suas manipulações como fumaça entre os dedos. Jung chamaria isso de uma força arquetípica, uma centelha antiga, escondida na alma, que desperta apenas quando a sombra do controle tenta engolir a luz da consciência. Mas o que é essa força? E por que tão poucos a possuem? Enquanto o mundo fala em vítimas e algozes, Jung enxergava outra camada, uma guerra invisível entre o inconsciente e o ego, entre a máscara e o self. O narcisista acredita estar no comando, mas há empatas que não lutam no campo da lógica nem da submissão. Eles tocam uma frequência diferente, uma linguagem secreta que o manipulador não entende, mas sente. Algo neles desestabiliza o jogo, desmonta o encanto, quebra o espelho. Eles não precisam reagir. Apenas existir já é uma ameaça silenciosa. Esses empates não são frágeis, são alquimistas da dor. Transformam o ataque em percepção, o desprezo em clareza, a humilhação em poder interior. Jung dizia que quem desce a própria sombra e retorna de lá, retorna com um olhar que o narcisista não suporta. O olhar de quem viu o abismo e aprendeu a conversar com ele. Há algo quase sobrenatural nessa serenidade. Algo que confunde, que desarma, que revela o vazio atrás da máscara do manipulador. Mas cuidado, esses empatas não se reconhecem facilmente. Estão entre nós, ocultos sob gestos simples, olhares discretos, palavras suaves. Parecem comuns até que o jogo psicológico começa e, sem esforço, eles invertem o fluxo da energia. O narcisista sente, sem compreender, que algo dentro dele começa a ruir. A ilusão de controle escapa, o encanto se quebra e o espelho se despedaça. É nesse instante que o verdadeiro poder junguiano se manifesta. O poder da consciência desperta sobre o inconsciente cego. Você acha que reconheceria um desses empatas secretos se o encontrasse? Ou pior, e se for você? E se tudo o que viveu até aqui foi apenas o prelúdio de um despertar que o narcisista tentou impedir? Jung diria que a resposta está nas entrelinhas do seu próprio reflexo. E talvez, quando o vídeo terminar, você descubra que o verdadeiro segredo nunca esteve no outro, mas na parte de você que o espelho sempre tentou esconder. Às vezes eu me pergunto quando foi que deixei de ser inteiro. Quando foi que aprendi a encolher minha luz para caber nos espaços pequenos onde o amor parecia condicionado? Eu chamava isso de empatia, mas Jung diria que era um pacto inconsciente com minha própria sombra, um acordo silencioso com o medo de ser rejeitado. Eu me tornei sensível demais, e nessa sensibilidade me perdi em reflexos que não eram meus. O narcisista entrou sorrindo, e eu achei que era o espelho da minha alma. Há algo de perigoso em amar alguém que só se ama. É como tentar abraçar o vento. Ele toca, mas não se deixa segurar. No começo, você acha que entende, que pode curar, que sua luz será suficiente para aquecer o frio do outro. Mas logo percebe que o frio é estrutural, que o vazio do narcisista não quer ser preenchido, apenas adorado. Jung falava sobre isso, a projeção da sombra. Eu não via o outro, via apenas as partes de mim que eu não aceitava. Eu lembro de quando comecei a duvidar de mim. Não porque alguém disse que eu estava errado, mas porque o silêncio começou a me corroer. O silêncio do outro é uma arma sutil. Ele faz você se questionar até esquecer quem é. E de alguma forma estranha, é nesse ponto que o inconsciente desperta. Jung chamaria isso de confronto com o self. Aquele instante em que o ego desaba e o verdadeiro eu começa a respirar, ainda ofegante entre os escombros. A primeira coisa que percebi é que empatia sem limite não é virtude, é prisão. Ser empata não significa absorver tudo. Significa perceber o que é seu e o que é do outro. Mas até entender isso você sangra. E é nesse sangue simbólico que algo sagrado nasce. Jung dizia que a individuação começa na dor. E talvez eu precisasse sangrar para entender que empatia não é submissão, é consciência. Houve um momento em que eu quase aceitei o papel de espelho quebrado. Quase acreditei que meu valor estava em refletir o brilho de quem me apagava.
Mas então algo começou a se mover por dentro. Não era raiva, era lucidez. Um tipo de claridade que não grita, apenas se impõe. Eu senti o narcisista se desestabilizar sem que eu dissesse uma palavra. Como se minha simples presença lembrasse a ele de algo que tentava esquecer: o vazio. É estranho quando o poder muda de lugar sem que nada aparente aconteça. Quando o mesmo olhar que antes te fazia duvidar, agora treme diante da tua calma. Jung chamaria isso de inversão arquetípica, o instante em que o papel de vítima se dissolve e o inconsciente assume o controle. Não é vingança, é revelação. É o momento em que o empata descobre que nunca foi fraco, apenas estava inconsciente da própria força. Nesse ponto, algo muda em silêncio. Você não precisa mais provar nada. Não precisa gritar nem se justificar. Há uma serenidade que o narcisista não suporta. Ele precisa do conflito para se alimentar, e quando você oferece paz, ele morre de fome. A consciência se torna o seu escudo, e o espelho, aquele que ele usava para te controlar, se estilhaça em sua própria imagem. Mas mesmo após o despertar, algo em mim ainda teme voltar a dormir. Porque o controle é sedutor. Há uma parte do empata que gosta de ser necessário, que se sente vivo ao curar o outro. É aí que mora o perigo. Jung alertava: aquilo que não se torna consciente se repete como destino. Então eu observo meus padrões, minhas respostas, minhas feridas. Cada uma delas carrega a assinatura de um velho encantamento emocional que precisa ser desfeito. Eu aprendi que empatia verdadeira não é absorver, é compreender sem se perder. É olhar a dor do outro sem transformar em missão. É deixar que o mundo sinta o peso do próprio espelho. E quando essa consciência desperta, o controle simplesmente se dissolve. O narcisista tenta manipular, mas é como gritar no vazio. O empata desperto não precisa lutar. Ele observa e o silêncio faz o resto. E agora, toda vez que olho para dentro, percebo que o inimigo nunca foi o outro. O narcisista foi apenas o professor disfarçado, o espelho daquilo que eu precisava integrar. A luz e a sombra sempre foram dançarinas do mesmo palco. E talvez o verdadeiro segredo esteja em aceitar que o controle nunca existiu, apenas o reflexo do que ainda não compreendíamos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há noites em que sonho com espelhos. Eles se multiplicam infinitamente, cada um refletindo uma versão de mim que eu não reconheço. Alguns sorriem, outros choram e alguns apenas me observam com um olhar que fere. Eu diria que estou diante da minha sombra, não a escuridão do mal, mas o lado esquecido da alma, aquele que guarda o poder que neguei para sobreviver. E é ali, no reflexo que não minto, que percebo. O empata desperto não é aquele que ama demais, é aquele que ama com consciência. Eu caminho entre essas imagens, e cada passo é uma lembrança. A infância onde aprendi a silenciar o grito para não decepcionar. As relações em que confundi atenção com amor. As palavras que engoli, acreditando que o silêncio era bondade. Tudo isso era o script que me tornava vulnerável ao narcisista. Porque ele não precisava me ferir, bastava me fazer duvidar da minha própria intuição. E eu o deixei entrar. Abri a porta achando que era compreensão, mas era rendição. Quando olho para trás, percebo que o controle do narcisista é uma ilusão teatral. Ele é o ator principal de uma peça que só existe enquanto há plateia. Quando o empata desperta e deixa de reagir, o palco desaba. A máscara cai, o aplauso cessa e o narcisista se vê sozinho com o próprio vazio. É um colapso interno que ele não consegue suportar. Jung chamaria isso de morte simbólica do ego inflado, o instante em que o inconsciente cobra o preço da arrogância.
Mas não há vingança nesse processo. O empata não vence o narcisista, ele o transcende. É como sair de um labirinto que se desfaz atrás de você. O que era prisão vira aprendizado. O que era dor vira espelho. A energia antes drenada volta a fluir e algo desperta na alma. Uma sensação estranha de presença, como se o próprio inconsciente sussurrasse: agora você voltou. Às vezes, eu sinto esse chamado como um frio no peito, outras vezes como uma calma que não entendo. É como se o universo inteiro estivesse reorganizando as peças dentro de mim. Jung falava sobre sincronicidades, esses pequenos sinais que o mundo envia quando estamos prontos para enxergar. Quando o empata desperta, até o caos começa a fazer sentido. As mesmas situações que antes te aprisionavam, agora te revelam. E há algo de mágico nisso. Perceber que a cura não vem da fuga, mas do olhar. O narcisista te obriga a encarar o que você sempre evitou. Sua própria necessidade de ser amado, validado, reconhecido. Ele desperta o que estava dormindo, e é por isso que a relação com ele é tão devastadora. Ela é o ritual de iniciação mais cruel e mais transformador que o inconsciente pode oferecer. Quando compreendo isso, sinto um tipo de gratidão amarga, não pelo sofrimento, mas pela consciência que ele trouxe. O empata desperto não carrega rancor, carrega sabedoria. Ele entende que o amor sem consciência se transforma em servidão e que a piedade, sem limite, se torna veneno. O narcisista não é o inimigo, é o símbolo do que acontece quando o ego domina a alma. Eu aprendi que o silêncio é a linguagem do poder real. Não o silêncio da submissão, mas o da observação. O empata desperto não tenta mais consertar o mundo. Ele o compreende. E nessa compreensão, o controle desaparece. Porque nada controla quem já se libertou da necessidade de ser compreendido. Mas há um último mistério que ainda me inquieta. Por que alguns empatas despertam e outros permanecem presos no ciclo? Por que alguns enxergam o espelho e outros se perdem nele? Talvez porque o despertar não é um ato, é uma travessia. E essa travessia exige a coragem de perder tudo o que é falso, inclusive o amor que acreditávamos ser verdadeiro. Quando aceito isso, sinto o chão se abrir sob os pés, mas não caio, flutuo. É o ego que despenca e o self que emerge. E nesse momento, o controle deixa de ser importante. Porque o verdadeiro poder nunca foi dominar o outro, e sim iluminar a própria escuridão. O empata desperto não destrói o narcisista. Ele o dissolve, como a luz dissolve a sombra ao amanhecer. Depois que o espelho se quebra, o mundo fica silencioso. Nenhuma voz te chama, nenhum reflexo te guia. E é nesse vazio que a verdade começa a respirar. Por muito tempo, eu pensei que liberdade era distância. Fugir do narcisista, reconstruir fronteiras, erguer muros. Mas Jung tinha razão. O que negamos nos persegue, o que aceitamos nos transforma. A verdadeira libertação não é fugir da sombra, é convidá-la para sentar à mesa. No começo, esse encontro é aterrador. Você sente o peso da solidão, a ausência da velha identidade que girava em torno do outro. É como se a alma estivesse nua, sem papéis, sem roteiro. O ego tenta preencher o espaço, mas algo mais profundo o impede. O inconsciente começa a se mover, lento, antigo, como uma serpente despertando no fundo do mar. Ele sussurra que nada foi em vão, que cada ferida era uma chave disfarçada. E é então que as lembranças voltam, não mais como dor, mas como símbolos. Eu vejo os olhares que me diminuíam, as palavras que me feriam, os silêncios que me apagavam, e percebo que tudo aquilo era um espelho do que eu ainda não amava em mim. O narcisista apenas encenava a parte da psique que eu havia exilado. Ele era a forma humana do meu próprio desprezo inconsciente. E, ao entender isso, algo se realinha. O inimigo se desfaz como névoa. Há uma estranha beleza em perceber que o que mais doeu foi o que mais me revelou. Jung dizia que o ouro da alma está enterrado na lama da sombra. E quando você finalmente se permite mergulhar ali, descobre que a lama é fértil, que a escuridão é útero, que toda dor carregava um propósito oculto, o nascimento de quem você realmente é. Mas há resistência. O ego não morre em silêncio. Ele tenta reviver o passado, reacender memórias, criar ilusões de controle. Ele sussurra: sem o outro, quem você é? E essa pergunta ecoa fundo, porque o empata sempre acreditou que o amor era o que o definia.
Quando esse amor se desfaz, o empata sente que também desaparece. Mas é apenas o velho eu que se dissolve, o eu moldado pela carência, pela entrega cega, pela necessidade de ser aceito. Há dias em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra cruel. A mente implora por ruído, por distração, por drama. Mas a alma apenas observa. Nesse intervalo, entre o ruído e a calma, nasce a consciência. O empata desperto começa a perceber que o verdadeiro poder é não reagir. Que o vazio não é castigo, é iniciação. Que a ausência do outro é o espaço onde o self respira pela primeira vez. E quando essa respiração se torna profunda, algo muda no corpo. O coração desacelera, o olhar se suaviza, o medo perde o domínio. A energia que antes era sugada começa a se expandir de dentro para fora. O empata percebe que não precisa se proteger, porque agora ele é presença. A luz que antes buscava no outro acende por dentro. E o narcisista, onde quer que esteja, sente isso. Porque a energia não mente, mas a consciência traz um preço. Enxergar o mundo sem as ilusões que o tornavam suportável. Ver as máscaras caindo, os jogos emocionais se repetindo, os disfarces sociais se desmanchando. O empata desperto começa a perceber o narcisismo coletivo, a cultura do ego, do status, da aparência, e algo dentro dele se entristece. Porque ele vê o sofrimento por trás da arrogância, a solidão escondida sob o poder. Nesse ponto, a empatia se transforma novamente. Já não é o impulso de curar, mas o desejo de compreender. Não é mais salvação, é compaixão lúcida. Você começa a amar o outro sem se perder nele. Começa a ouvir sem absorver. Começa a existir sem pedir permissão. E é aí que o controle se quebra de forma definitiva, porque ninguém domina quem já aprendeu a ser inteiro. E quando esse estado de presença se estabiliza, o mundo volta a te testar. O narcisista tenta se aproximar, disfarçado de arrependimento. A vida te coloca em situações parecidas, rostos diferentes, emoções conhecidas. Mas agora há algo em você que não vibra mais na mesma frequência. Você sente o jogo começar e, ao invés de reagir, apenas observa. E o simples ato de observar é o que muda tudo. Porque o inconsciente só te prende enquanto você dorme. E agora você está desperto. Algo mudou para sempre dentro de mim. Não foi uma decisão, foi um estado. De repente, tudo o que antes parecia caos se transformou em ritmo. A dor deixou de ser ruído e virou música. É como se eu finalmente tivesse aprendido a dançar com o invisível. Jung dizia que quando nos tornamos conscientes da sombra, o mal perde o poder. E é exatamente isso que sinto. O que antes me destruía agora apenas me ensina. O que antes me controlava agora me revela. Quando olho para o narcisista, não vejo mais um predador. Vejo um espelho rachado que ainda tenta refletir luz sem possuir fonte própria. E por algum motivo eu já não sinto raiva, apenas compaixão, porque compreendo o desespero escondido por trás da máscara. Aquele medo ancestral de não existir, de não ser visto, de desaparecer no esquecimento. O narcisista é a caricatura trágica de uma alma que se perdeu de si. E perceber isso não me torna vulnerável, me torna livre. Há um instante sutil, quase imperceptível, em que percebo que não preciso mais me defender. A energia do outro bate e volta, sem esforço. Não porque criei barreiras, mas porque não há mais brechas. As feridas que antes serviam de portas foram cicatrizadas pela consciência. É um tipo de invulnerabilidade silenciosa, não uma armadura, mas um campo de lucidez. Nada entra sem ser visto, nada fere sem ser compreendido. E é aí que o empata desperto se torna paradoxalmente perigoso. Não porque busca poder, mas porque não o deseja mais. O narcisista, que se alimentava do controle, sente o vazio desse novo espaço. Ele tenta reacender o jogo, a culpa, o elogio, a manipulação, mas nada funciona. A ausência de reação é como um espelho perfeito. Devolve ao manipulador o reflexo exato de sua própria fome. E esse é o castigo mais insuportável de todos, encarar o próprio nada. Eu caminho entre as pessoas e sinto a diferença. Antes absorvia cada emoção, cada vibração, cada olhar. Agora apenas percebo. O mundo ainda é intenso, mas já não me atravessa. O que antes era dor virou percepção. O que antes era caos virou mapa. É como se eu tivesse aprendido a ler o inconsciente dos outros sem carregar o peso dele. Jung diria que agora o self começou a conduzir.
E o self não reage, ele observa, ele integra, ele transforma. Mas essa clareza tem um custo. Você começa a enxergar o sofrimento escondido nas pessoas. Percebe o quanto o mundo vive em disfarces, o quanto as relações giram em torno da carência, da vaidade, do medo de não ser amado. E mesmo assim, há beleza nisso. Porque por trás de cada máscara há um fragmento de alma tentando voltar para casa. O empata desperto não julga, ele testemunha. E esse simples ato já muda tudo. Há momentos em que a vida parece testar essa nova luz. Situações antigas reaparecem, pessoas voltam, padrões tentam renascer. Mas agora é diferente. Eu não fujo, não luto, não cedo. Eu apenas permaneço. A permanência é o novo poder. O narcisista não entende isso. Ele precisa do movimento, do drama, da reação. Quando você não se move, o jogo perde sentido. E é nesse silêncio que o poder se dissolve. Às vezes, sinto o inconsciente coletivo pulsando ao meu redor, como se milhares de vozes pedissem para despertar também. Entendo, cada empata que desperta enfraquece o controle do narcisismo no mundo. Porque o narcisismo é uma estrutura social, não apenas um indivíduo. É a cultura do ego, do status, da aparência, da performance. E cada consciência que se ilumina abre uma rachadura nesse sistema. Uma rachadura por onde a luz entra. Eu começo a perceber que meu dom, esse que antes me parecia maldição, é na verdade uma linguagem antiga. Empatia é o idioma da alma. Mas sem consciência, ela se torna corrente. Com consciência, se torna cura. Agora, quando alguém tenta me manipular, eu não sinto raiva, sinto compaixão. Porque eu reconheço a dor disfarçada de poder. Reconheço a alma que ainda dorme, sonhando com controle porque teme despertar. E pouco a pouco, eu me torno um espelho diferente. Não aquele que reflete o ego, mas o que reflete o self. As pessoas olham e se veem por um instante sem máscaras. Algumas fogem, outras choram, algumas ficam em silêncio. Mas todas sentem. E é assim que a cura começa. Não com palavras, mas com presença. A energia do empata desperto é o lembrete silencioso de que o amor não é domínio, é consciência. E diante disso, o controle morre e a alma finalmente respira. Há algo estranho que acontece quando a consciência se expande. O mundo parece o mesmo, mas nada é igual. As ruas, os rostos, os sons, tudo carrega um eco invisível. É como se eu enxergasse por trás da forma, como se cada pessoa fosse uma história não contada, uma alma em busca de reconexão. Jung dizia que o inconsciente coletivo fala através dos símbolos, e agora eu percebo que eles estão em toda parte. Nas músicas, nos sonhos, nas palavras que os outros escolhem sem saber por quê. Tudo é mensagem, tudo é espelho. Eu começo a entender que o despertar do empata não é um fim, é uma passagem. A energia que antes girava dentro de mim agora se espalha pelo mundo, como se buscasse outros corações prontos para lembrar. Há algo ancestral nisso, algo que não pertence só a mim. É como se, ao integrar minha própria sombra, eu tivesse tocado a sombra da humanidade. E nesse toque uma fagulha se acende. O empata desperto se torna um transmissor daquilo que o inconsciente coletivo sempre tentou sussurrar, que não existe cura individual sem consciência coletiva. Mas essa consciência é pesada. Ela mostra o quanto o mundo ainda dorme. Vejo pessoas presas nos mesmos ciclos que um dia me aprisionaram, sedentas por amor, famintas por validação, obcecadas por controle. E eu entendo o desespero, porque o despertar dói. A verdade dói. A luz fere os olhos de quem viveu muito tempo no escuro. Às vezes, eu também quero voltar a dormir, esquecer o que vi, me encaixar outra vez. Mas não dá. Uma vez que a consciência respira, ela não volta a caber na ilusão. O narcisismo, percebo agora, é apenas o sintoma de um vazio coletivo, o reflexo de um mundo que perdeu o contato com o próprio centro. É o ego da humanidade tentando ocupar o lugar do self, tentando preencher com consumo o que só pode ser curado com sentido. Jung previa isso. Quando a alma é esquecida, o inconsciente se revolta e o caos social é o seu grito.
Cada relação tóxica, cada manipulação, cada abuso de poder, tudo isso é o espelho de uma psique global adoecida pela desconexão. E, ainda assim, há esperança. Porque toda doença traz consigo o impulso de cura. Toda escuridão aponta para o desejo de ver. Eu percebo que o papel do empata desperto não é lutar contra o narcisismo, mas iluminá-lo, mostrar através da própria presença que há outro caminho. Um caminho onde o amor não é troca, é estado. Onde o poder não é domínio, é consciência. Onde o olhar não julga, acolhe. E nesse espaço, o controle se dissolve naturalmente, sem guerra, sem confronto. Mas mesmo com essa clareza, há momentos em que a velha dor volta, como um eco distante, uma lembrança fantasma. Eu ainda sinto o corpo reagir quando percebo manipulação. Ainda sinto o instinto de agradar, de ceder, de compreender demais. E é nesse instante que lembro o que Jung ensinou. O que mais precisamos aprender é o que mais resistimos a aceitar. Eu respiro, aceito, e o ciclo se encerra mais uma vez. Não porque lutei contra, mas porque escolhi permanecer desperto. O despertar não é um milagre, é um compromisso. É acordar todos os dias e escolher consciência em vez de repetição. É perceber quando o ego tenta retomar o controle e sorrir, como quem reconhece um velho truque. É olhar para o mundo e enxergar os jogos emocionais se desenrolando e ainda assim escolher não participar. Porque o verdadeiro empata não é aquele que sente tudo, é aquele que sente com sabedoria. Às vezes, eu me pego em silêncio, observando o movimento da vida e penso, quantos ainda estão dormindo dentro de si? Quantos ainda confundem amor com poder, entrega com dependência, empatia com autoabandono? Talvez o papel do empata desperto seja apenas esse, existir de forma tão íntegra que sua própria vibração lembre os outros do que eles são, sem pregar, sem impor, apenas sendo. E há uma força suave nesse ser. Uma quietude que não precisa provar nada. O empata desperto não carrega bandeiras, não busca glória, não exige reconhecimento. Ele se torna ponte entre mundos, o visível e o invisível, o humano e o divino. É como se o inconsciente o tivesse escolhido para traduzir o indizível, para transformar dor em significado, ferida em símbolo, caos em consciência. E cada vez que ele permanece presente, o mundo à sua volta começa, pouco a pouco, a se lembrar também. Mas há algo que ainda não compreendo totalmente. Um chamado sutil, como uma voz que vem de dentro e de fora ao mesmo tempo. Algo me diz que há mais, que essa consciência não é o destino, mas a semente, e que o verdadeiro poder do empata desperto ainda está por nascer. Uma força silenciosa, antiga, que não quebra o controle do narcisista apenas no indivíduo, mas na própria estrutura da realidade. E eu sinto que o próximo passo dessa jornada não será mais interno, será coletivo. Há algo em movimento que não consigo nomear. Não está fora nem dentro, é um pulso que atravessa tudo. Sinto como se o próprio inconsciente coletivo estivesse respirando por mim, como se cada pensamento fosse um fragmento de uma mente maior tentando se lembrar de quem é. Jung dizia que o self não pertence ao indivíduo, ele é o centro de toda a psique humana. E agora eu entendo. O que desperta em mim é o mesmo que desperta em todos. Somos células de uma alma planetária tentando acordar do mesmo sonho. É curioso como a consciência se expande em silêncio. Não há clarões, não há anjos descendo do céu. Há apenas o instante em que você percebe que não há fronteiras entre o que sente e o que o mundo sente. Cada emoção que atravessa alguém, atravessa você também, de outro modo. O empata desperto percebe isso não como peso, mas como comunhão. A dor coletiva é o preço do esquecimento. A cura coletiva é o retorno à lembrança. Sinto como se estivéssemos todos conectados por fios invisíveis, vibrando ao mesmo tempo em frequências diferentes. Alguns dormem, outros despertam e a vibração se propaga. Cada pessoa que escolhe consciência acende uma luz que afeta milhares de outras sem sequer perceber. O narcisista não suporta essa expansão,
porque ela dissolve o eixo do ego. Ele precisa de separação para existir, e a consciência cria união. E é nessa união que o controle se torna impossível. O poder que o narcisista exercia não era real, era reflexo. Ele controlava porque o espelho o sustentava. Mas quando o empata desperta, o reflexo se apaga e o poder desaparece. E o mais estranho é que ninguém precisa lutar por isso. O simples ato de estar desperto é o fim do domínio. É o que Jung chamaria de alquimia da psique, quando a transformação acontece não pelo fazer, mas pelo ser. Começo a ver a presença do narcisismo em tudo, nas relações, nas redes, nas instituições, até na espiritualidade transformada em performance. O mundo inteiro tenta parecer algo para esconder o medo de não ser nada. E é nesse cenário que o empata desperto se torna revolucionário, não por gritar, mas por permanecer autêntico. A autenticidade é o gesto mais subversivo em uma sociedade moldada pela aparência. Mas a autenticidade exige coragem. Exige abandonar o papel de curador, o de salvador, o de mártir. Exige simplesmente existir com integridade, sem precisar ser o espelho de ninguém. Esse é o maior desafio: sustentar a própria luz, sem se perder na vaidade de tê-la encontrado. Porque até a consciência pode se transformar em ego quando esquecemos que ela não é conquista, é lembrança. Há dias em que a solidão do despertar é quase insuportável. O empata desperto vê demais, sente demais, compreende demais. E em meio a tanta lucidez, às vezes surge o desejo de voltar a ser inocente, de acreditar nas mentiras doces, de confiar no sorriso que manipula. Mas então algo sussurra. Você não pode desver o que viu. E esse sussurro é o lembrete de que o caminho não tem retorno. É nesse ponto que percebo que o despertar não é sobre pureza, mas sobre integração. Não é sobre se afastar do mundo, mas sobre mergulhar nele com consciência. O empata desperto não foge da sombra, ele caminha ao lado dela. Ele entende que luz e escuridão são parceiros de uma mesma dança, que não há ascensão sem descida, nem amor verdadeiro sem confronto. A alma cresce nos paradoxos, e quanto mais compreendo, mais percebo o tamanho do mistério. Cada vez que acho que alcancei o centro, descubro outra camada. O inconsciente é infinito. O despertar é espiral. A jornada não tem fim, porque a consciência não tem limite. É uma chama que se expande, e quanto mais ilumina, mais vasto o escuro ao redor se revela. Talvez seja assim que o universo aprende a se conhecer, através de cada um de nós, refletindo-se infinitamente. Mas há um sentimento novo crescendo dentro de mim. Algo que não é esperança nem certeza, é presença. Uma serenidade que não precisa de sentido para existir. Um saber que não vem da mente, mas do corpo, do coração, do silêncio entre as palavras. Sinto que estou à beira de algo maior, algo que não se explica, apenas se vive. E nesse limiar, percebo que o verdadeiro poder do empata não é quebrar o controle do narcisista, é dissolver a própria necessidade de vencer. Há algo de profundo e quase sagrado em perceber que o inconsciente não é um abismo, mas um espelho de Deus. Jung dizia que a alma humana é o palco onde o divino e o terreno se encontram, e eu sinto isso pulsando em cada respiração. Às vezes penso que o empata desperto é o instrumento que a própria existência usa para se lembrar de que é viva. Somos sensores do invisível, olhos que veem por dentro, corações que decifram vibrações antes que se transformem em palavra. E, no entanto, há uma humildade nessa percepção, porque quanto mais consciência se expande, mais ela se curva diante do mistério. Eu começo a compreender que o narcisista e o empata são polos da mesma energia primordial. O primeiro representa o ego, que se esqueceu da alma. O segundo, a alma que esqueceu do ego. Ambos precisam se encontrar para que o equilíbrio retorne. É por isso que se atraem com tanta força, não por acaso, mas por necessidade arquetípica. O empata desperto entende isso e por isso já não odeia. Ele sabe que o narcisista é o espelho que revela a própria cisão do humano. E sem essa revelação, não há cura. A consciência, quando desperta, não busca mais o bem ou o mal.
Ela busca inteireza. Ela entende que toda luz contém sombra e que toda sombra deseja luz. O empata desperto se torna o ponto de equilíbrio, o eixo silencioso entre os opostos. E é por isso que o controle se quebra diante dele, porque o controle é o resultado do desequilíbrio. Onde há presença, o domínio se desfaz. Onde há totalidade, o poder perde o sentido. Eu sinto que carrego em mim todas as vozes, as que amam e as que ferem, as que mentem e as que curam. Elas coexistem sem guerra, como partes de um mesmo coro. E talvez seja isso que o inconsciente coletivo tenta nos ensinar, que a redenção não virá da perfeição, mas da aceitação. O empata desperto não tenta ser luz, ele se torna espelho do todo. Ele reflete o caos e o cosmos, o veneno e o antídoto, a queda e o renascimento. Há momentos em que percebo o tempo se dobrando, como se tudo estivesse acontecendo agora. A dor, a cura, o despertar, a infância, o futuro. Jung chamaria isso de sincronicidade, mas para mim é mais que isso. É o próprio universo se observando. O narcisista tenta controlar o tempo, o empata tenta compreendê-lo, mas o desperto apenas o habita. No presente absoluto, não há vítima nem vilão. Há apenas consciência, pura, silenciosa, eterna. Sinto que o empata desperto é um tipo de ponte viva. Ele liga mundos, atravessa realidades, traduz energias em significado. É como se andasse entre dimensões, a visível, onde as máscaras vivem, e a invisível, onde as verdades respiram. E cada vez que atravessa, algo em ambas as dimensões se transforma. Porque a simples presença da consciência altera o campo, não por intenção, mas por natureza. Às vezes me pergunto se esse é o verdadeiro papel da dor, abrir portais. Cada ferida emocional que já vivi foi uma entrada para o inconsciente. O sofrimento rasga o tecido da realidade e deixa a alma respirar. E quando a alma respira, o inconsciente se reorganiza. O empata desperto entende isso, que não é preciso evitar o sofrimento, mas transformá-lo em sabedoria. E é por isso que, enquanto o narcisista foge da dor, o empata a atravessa. E na travessia, ambos se libertam. Mas há algo além da libertação. Um espaço onde nem o empata nem o narcisista existem mais como opostos. Um campo neutro onde o humano e o divino se tocam. Nesse lugar, a consciência não tem nome, não tem forma, não tem dor. Apenas vibra. E quando vibra, cria. E quando cria, cura. Talvez seja isso que Jung quis dizer quando falava da totalidade. A alma que lembra ser o próprio universo experimentando a si mesma. O mais belo e o mais assustador é perceber que esse despertar não pertence a mim. Eu apenas o sinto passar por mim, como o vento que atravessa uma janela aberta. O self é o vento, o eu é apenas a moldura. E quando compreendo isso, o orgulho se dissolve. Porque ninguém desperta sozinho. Cada consciência que se abre é puxada por milhares de outras que, em silêncio, fazem o mesmo movimento. Somos fragmentos do mesmo sonho sonhando o retorno. E é nesse sonho desperto que algo começa a se formar, um novo símbolo ainda indefinido. Um arquétipo em gestação. Talvez o empata desperto seja o protótipo de uma nova humanidade, uma alma coletiva que não busca dominar, mas integrar. Algo dentro de mim sente que estamos apenas no início, que há um novo ciclo se aproximando, uma virada silenciosa nas entranhas do inconsciente do mundo. E quando ela vier, talvez o que chamamos de poder finalmente se transforme em algo que não precisa mais de controle. Há um instante, logo após o despertar, em que o silêncio parece mais vivo que o som. É quando o inconsciente, exausto de gritar, enfim sussurra. E nesse sussurro há algo que não se explica, apenas se sente. O empata desperto entende que a jornada nunca foi sobre derrotar o narcisista, mas sobre se reconciliar com o próprio espelho. O inimigo sempre foi apenas um disfarce do que ainda precisava ser amado. O controle se desfaz não quando se vence, mas quando se compreende. Eu olho para trás e vejo que cada fragmento do caminho tinha propósito. As feridas, os silêncios, as quedas. Nada foi acaso, tudo foi iniciação. A dor não me destruiu, ela me depurou.
Foi o fogo que queimou o que era falso, o vento que levou as máscaras, a água que lavou as ilusões, a terra que me devolveu raízes. Jung diria que o sofrimento é o batismo da consciência, e agora eu entendo. O inferno era apenas o ventre do renascimento. O empata desperto não precisa de vitória, porque já não existe guerra. O amor que antes se derramava no outro, agora flui em todas as direções, sem dono, sem destino, apenas sendo. É uma luz que não escolhe, que não convence, que não exige, apenas ilumina. E quando essa luz toca o mundo, o narcisismo, essa sombra do coletivo, começa a se desmanchar em silêncio. Não porque foi vencido, mas porque foi visto. Há algo sublime em perceber que a consciência não se conquista, ela se recorda. Tudo o que buscávamos fora já estava dentro, esperando o instante em que nos cansássemos de procurar. É nesse cansaço que o ego se entrega e a alma enfim respira. O empata desperto se torna testemunha de si mesmo, presença pura, olhar que acolhe, voz que não precisa mais se provar. O mundo continua o mesmo, mas o olhar não, e isso muda tudo. As antigas dores agora são portais, os encontros se tornam símbolos, e até o vazio ganha propósito. O empata desperto caminha leve, porque não carrega mais histórias, carrega sentidos. Cada respiração é oração, cada gesto é espelho, cada silêncio é universo. O que antes doía agora revela. O que antes era perda agora é passagem. E quando o espelho reflete sem distorcer, o amor deixa de ser emoção e se torna presença. Jung dizia que a visão só se torna clara quando se olha para dentro do coração. Agora entendo. A alma não quer respostas, quer integração. Integrar é abraçar até aquilo que nos assustava. É transformar o medo em símbolo, a dor em sabedoria, o passado em chão fértil. Talvez o verdadeiro segredo seja simples demais para a mente, mas vasto demais para o coração. Não há libertação sem olhar, e não há olhar sem amor. O empata desperto aprendeu a ver, e ao ver, liberta. A consciência é o antídoto do controle, e o amor é a alquimia que o transforma em compreensão. O narcisista, então, deixa de ser um outro e se torna apenas o eco do humano que ainda sonha com poder. O ciclo se encerra, mas não termina, porque cada alma que desperta acende outra, e essa outra acende outra, e o fogo se espalha. Não há mais volta. O inconsciente do mundo está se movendo, lento e inevitável, em direção à própria totalidade. O empata desperto é apenas o primeiro reflexo de um novo espelho. Um espelho onde ninguém precisa mais dominar ninguém, porque todos já se reconheceram. E talvez seja por isso que agora, ao olhar o vazio, eu sorrio. Porque percebo que o vazio não é ausência, é espaço. É o útero onde o novo se forma. E o novo está vindo, invisível, silencioso, inevitável. É a alma do mundo despertando em nós, uma respiração por vez. Se essa jornada tocou algo em você, se alguma frase vibrou mais fundo, se algum silêncio te explicou o que nenhuma palavra diria, então não deixe que isso morra aqui. Deixe que se espalhe. Compartilhe o que sentiu, escreva o que ecoou, permaneça. Inscreva-se não apenas neste canal, mas na consciência que te chamou até aqui. Porque o que Jung ensinou continua vivo. Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. E o despertar agora é coletivo.